Então é o seguinte, agora nós vamos fazer nesse último vídeo aula da série, fazer aqui a parte da navegação. Por quê? Porque eu vou chegar no registro agora, por enquanto, só consultando por aqui, mas eu posso querer navegar lá por cima também. Então, para fazer isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter o controle de qual item da minha lista está sendo exibido. Eu não quero vincular isso ao código, tá? Não quero, que eu removo um, adiciono outro, enfim, não quero ter essa correspondência com o código, né? Então eu preciso só saber o seguinte: qual é o item da minha lista que está sendo exibido, tá? E aí eu posso ir primeiro, anterior, próximo e último, dependendo da posição que eu tiver. Então, para isso acontecer legal, o que eu preciso primeiro é ter uma variável que controle qual é a posição da lista que está sendo exibida no momento. Então, para isso, eu vou criar uma variável. A ideia é a seguinte: eu tenho o controle, né? Vou querer para o próximo, mas qual que eu estou? Estou no 2, então o próximo é 3. Anterior, estou no 2, o próximo é 1. E assim por diante. Tá? Então, eu crio aqui um inteiro chamado posição lista. Aqui acontece da seguinte forma: quando eu quiser trabalhar com isso aí, eu vou sempre trabalhar com essa posição da minha lista. Então vamos lá. Posso inicializá-lo com null, né? Então, pessoal, a primeira coisa que vai ser feito é o seguinte: se eu quiser primeiro o item da minha lista, como é que eu faço isso? Primeiro botãozinho. Eu criei uma posição lista como null, né? Se eu quiser primeiro. Bom, se eu quiser primeiro, você tem que fazer só o seguinte: eu tenho que só verificar se a minha lista não está vazia. Então, lista.exempt quer dizer, se o lista.exempt for igual a falso, significa que a lista não está vazia. É isso que eu tenho que perguntar. Se a minha lista não estiver vazia, eu vou para o primeiro elemento. Se ela estiver vazia, eu não faço nada. Então, se a minha lista não estiver vazia, eu digo o seguinte: posição da minha lista vai ser igual a 0, porque é a primeira posição, né? Sempre vai ser assim. Depois, eu busco o elemento na lista. Então, eu vou criar aqui que vai receber lista.get posição lista, vai ser no caso 0, né? E agora eu populo a minha visualização que está aqui, ó, com aqueles elementos, com aquelas informações que estão na posição, no caso 0 da minha lista. Então, vou copiar de algum lugar para não ter que digitar tudo, tá? A gente já fez isso. Em outras circunstâncias nós já fizemos. Será que não? Claro, quando a gente consulta, ó, a gente consulta. Então, é a mesma coisa. Peguei daqui do consultar, é bom digitar para quem está aprendendo, né? É só para não ficar muito extenso. Tá? Então, o que eu faço? Encontro o elemento da lista e aí jogo ele na tela. E era isso. De novo, eu vou formatar. E era isso. Barbada esse aqui. Se a lista não estiver vazia, digo que a posição da lista é 0, busco o cara e jogo na tela. Tá feito o primeiro. O último
Eu vou até copiar aqui, ó, o código, porque o último é bem parecido. Só que eu faço o seguinte, em vez de eu pegar a posição 0, eu quero a última posição da minha lista. A última posição da minha lista é o tamanho dela. Por exemplo, uma lista pode ter 5 elementos. Suponho que é o seguinte, se ela tem 5 elementos, ela tem o elemento 0, 1, 2, 3 e 4, correto? Então, eu não quero exibir, a posição da minha lista não pode ser a 5, vai estourar a lista. Então é size menos 1. O resto é igual. Olha que barbada. Né? O outro botão, o anterior. Ops, que abriu errado. O anterior. Oh, droga. O anterior. Agora vai. Código é o mesmo. A base é a mesma. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. O anterior, eu tenho que ver o seguinte. Bom, minha lista está vazia? Beleza. Se minha lista não está vazia, eu vou perguntar. Só que aqui eu tenho que pensar o seguinte. Se a minha lista não está vazia, eu tenho que ter andar um para trás na posição atual da minha lista, certo? Então, para fazer isso, eu digo que a posição da minha lista é a posição da lista menos 1. Tá? Isso é o que eu vou fazer. Só que antes de eu fazer isso, eu tenho que ver se eu já não estou na posição 0. Então, if posição da lista for maior que 0. Entenderam o porquê? Porque eu estou indo para o anterior. Se eu já estou no primeiro, eu não tenho anterior. Aí eu não faço nada. Ó. E faço toda a função de novo. Feito. Vou formatar de novo, só vai ficar bonitinho. Tá, que aqui eu não vou ficar explicando sempre, pessoal, porque isso aqui o resto é igual, né? Só o que muda é a posição da lista. Barbata. E agora é o último. O último não. Agora é o próximo. E como código base, o último. Mesma coisa, verifico se a posição da lista é vazia. E o próximo o que seria? O próximo é a posição da lista. Vai ser igual a posição da lista mais 1. É isso. Aqui tem um outro detalhezinho só. Vale a mesma coisa do que o primeiro. Pô, se eu já estou na última posição, eu não posso andar para frente, né? Eu não tenho mais nada para fazer. Então, aqui eu faço a pergunta invertida. Né? Se a minha posição da lista for igual ao tamanho da minha lista menos 1, na verdade não é igual, né? Se ela for diferente do tamanho da minha lista menos 1, eu faço isso. Por quê, pessoal? Porque, evidentemente, que se a minha posição da minha lista for do tamanho da... Se a posição da minha lista for igual ao tamanho da minha lista menos 1, significa que eu estou na última posição da lista. Se eu estou na última posição da lista, eu não posso ir para o próximo. Não tem próximo. Então, eu faço isso. Certo? Essa é a minha condiçãozinha. E está feito. Certo? Está feito. Tem um último detalhezinho para fechar, que é o seguinte.
Não, vamos lá. Vamos navegar. Vamos fazer funcionar. E agora eu ajeito de um detalhe. Bom, vou inserir alguém. Certo? Todos inseridos. Agora eu vou usar minha navegação. Primeiro, anterior não tem mais nada. Próximo, próximo, próximo. Primeiro, último. Tá tudo beleza, tudo funcionando. Eu tenho um detalhezinho como sempre, né? Se eu consultar e eu colocar aqui S3, ele não é o último elemento da lista. Eu vou para o próximo. Estou no código 2, vou para o último. Ah, estraguei. Vou consultar S3. Pegaram a ideia? Estou no segundo. Vou para o próximo. E ele não anda. Por que ele não anda? Estão vendo? Eu tenho esse não é o último elemento da lista. O último é esse. Mas se eu consultar por qualquer outro, por exemplo, S3, e eu tentar seguir andando, ele não vai deixar. Não vai deixar. Quer ver uma coisa? Pode ser também aqui, ó. Tentar andar agora, não consigo. O que acontece aqui? Quando eu consulto, eu estou andando na minha lista e eu não estou atualizando a posição da minha lista no atualizar. Então é isso que eu preciso fazer. Até deu erro por causa disso. Ah, porque eu cancelei, não fiz a pesquisa. Mas isso aqui a gente não vai tratar agora. Então é isso aí. Então o que eu tenho que fazer? Quando eu consulto, atualiza a posição da lista. Vamos lá. Então eu vou ter que ir lá fazer o seguinte, quando eu consultar, eu vou pegar e vou criar uma variávelzinha aqui, ó. Um contador, que vai começar no 0. Cada vez que ele passar pela lista, eu incremento esse contador. Quando eu encontrar o meu cara, eu digo o seguinte, antes de parar o for, eu digo que a posição da minha lista é igual ao contador. Por que isso? Porque daí quando ele encontrar aqui o item, ele vai ter a posição da lista certinha para que eu não me perca na hora de andar nos botões. Ele vai manter a coerência da listagem. Vamos ver. Vamos ver aqui. Quer ver? Vamos ver agora. Ó. O último. Né? Próximo não tem mais nada. O anterior. Então eu vou vir aqui. 1, 2, 3. 2, 3. Tá. Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz outra vez. Vou lá para o último. Vou consultar no S3. E na hora que eu for para o próximo, agora ele vai. Antes ele não ia. Porque agora a minha posição da lista está atualizadinha. Certo? Então é isso. Até o próximo vídeo então.